Manda ver. Jesus Cristo, mais uma vez, estamos aqui reunidos para prestar a Deus o nosso culto de adoração, para dar a Ele o nosso, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos também os nossos amigos que estão acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Convido o irmão Edson para que venha a esse microfone e ore ao Senhor. E na sequência, vamos estar adorando o Senhor com nossos hinos congregacionais, hinos do nosso cantor cristão. Senhor nosso Deus, louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Agradeço-te pela alegria e certeza da salvação em Jesus Cristo, teu Filho amado. Agradeço porque Ele não só veio e morreu, mas morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, dando a vida eterna a cada um de nós que cremos nele. Agradeço pelo seu cuidado para conosco, por todas as bênçãos. Agradeço porque tu nos falas, nos ensina, Senhor. Peço que tu tenhas misericórdia de nós e novamente nessa noite continue, Senhor, a nos falar através de todo este culto, através do pregador, através dos hinos, da tua palavra, Senhor. Que somente a tua voz seja ouvida aqui, Senhor. Que todos ouçamos e entendamos a tua mensagem. Cheio do teu Santo Espírito, que desde agora colocando a tua vontade em prática em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a darmos um bom testemunho neste mundo. Nos ajude, Senhor, a mostrarmos a este mundo que o Senhor Jesus Cristo logo volta para buscar a tua igreja. Nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor. Peço que tu continues a abençoar e a guardar a saúde do teu servo, pastor Afonso, e de toda a família. Em nome do Senhor Jesus, eu quero a ti, pedimos-te a tua direção e orientação sobre todo o trabalho aqui. Que tudo seja somente para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé como estão, permaneçam, abra os seus cantores e vamos adorar o Senhor com o hino 525, Vinde Meninos. E na sequência, 254, HCC, Cristo, só Cristo. Ganhou os bens são
Está facultado a oportunidade para você oferecer os seus dízimos e ofertas. E as crianças também vão subir, né? Então, pode, as crianças, enquanto assim está sendo tocado também, pode subir com as crianças. Enquanto é tocada, a oportunidade para você ofertar e trazer os seus dízimos para o Senhor. Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Vamos ler. Nós vamos falar um pouco do versículo 23. A exposição vai estar do versículo 23 até o
51, nós vamos pensar alguns versículos, mas vamos fazer a nossa leitura do 32 ao 37. 1 Samuel 17. Leiamos do 32 ao 37. Vamos ler responsivamente. Fiquemos de pé. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava as mãos da vaca, e o feria, e o matava. Assim faria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Repetindo esse último, então. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém. Curva as vossas cabeças. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome, adorar o teu santo nome e agradecer o Senhor por mais uma vez aqui estarmos reunidos nessa noite, adorando e bendizendo o teu nome. Quero pedir ao Senhor graça e sabedoria para mais uma vez falar da tua palavra. Quero me colocar à tua disposição para falar não o que eu quero, não o que eu penso, mas o que está na tua palavra, aquilo que é a tua vontade. E falamos nessa noite a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Podeis assentar-vos. Todos nós conhecemos essa história. E essa história é uma história fantástica. É uma história que nos emociona muito. Quando lemos ela, quando ouvimos ela ser contada, quando ouvimos ela ser pregada, de um menino que enfrenta um gigante, um menino que enfrenta um grande guerreiro e Deus lhe dá a vitória. Por isso o título que nós vamos dar a este sermão é Um Gigante por Dia. Um gigante por dia. São muitos os gigantes que nós enfrentamos a cada dia da nossa vida. E nós precisamos sempre da graça, da misericórdia, da proteção do Senhor para vencer os ataques dele todos os dias. O tema específico deste sermão é capacitação espiritual. A afirmação teológica que podemos fazer desse texto, uma das maiores verdades desse texto bíblico é a seguinte: nosso Senhor, nosso Deus,
nos capacita para vencermos os gigantes que a cada dia aparecem na nossa caminhada. Vejamos as capacidades que Deus deu a Davi naquele dia. Mas antes de entrarmos nessas capacidades, eu queria abrir um parênteses e falar um pouco sobre Davi. Conhecemos a história de Davi, um menino de gentil aspecto, um menino ruivo, que foi até o acampamento aonde estavam os seus irmãos no exército do rei Saul, e estava em guerra Israel e os filisteus, e quando, depois de alguns dias de batalha, o seu pai, o pai de Davi, Jessé, dá a ele uma incumbência de ir lá no campo de batalha, levar alguns pães para os seus irmãos, levar alguns queijos para o comandante da batalha, e ele ir logo conferir se eles estavam bem. Olha, eu quero, Jessé falou, eu quero que você veja se seus irmãos estão bem e me traga a notícia. E Davi chega, e quando começa a tomar conhecimento do que está acontecendo, ele ouve lá do outro lado do vale, quando o exército de Israel se preparava para ir à batalha contra os filisteus, ele escuta um grito, ele escuta alguém lá do outro lado do vale gritando, desafiando o povo de Israel, desafiando em tom de zombaria. Tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém aí capaz de lutar comigo? E quando o exército de Israel ouviu esse homem sair, diz o texto, que eles fugiram com medo da presença dele. Porque, afinal de contas, Golias tinha 3 metros de altura, diz que tinha quase 3 metros de altura, 6 côvados em um palmo, dá por volta de 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Era um homem enorme de altura, robusto, forte, muito capaz de lutar, que manuseava muito bem a espada, era um campeão nas batalhas. Nós sabemos que Davi, como diz a palavra, era segundo o coração de Deus. E nós às vezes ficamos procurando significado. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Era por causa desse adjetivo, era por causa daquilo? Mas é muito simples o significado de por que ele era segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito. A palavra que define está no próprio ato. Foi Deus que escolheu ele para ser rei, por isso ele era segundo o coração de Deus. Enquanto Saul foi escolhido pelo povo, Davi foi escolhido por Deus. A resposta que ele era segundo o coração de Deus é pura e simples assim. Deus o havia escolhido. Mas esse fato aconteceu antes dele ser rei. Ele era apenas um menino. Ele era um menino por volta dos seus 16, 17 anos, que estava cuidando do rebanho das ovelhas do seu pai e não tinha experiência de luta nenhuma. Ele só foi lá levar comida. Mas quando ele chega, ele não suportou o que ele ouviu. Vejamos as capacidades que Deus pode conceder. Deus concedeu a Davi, Deus concedeu a homens no passado, que nós ouvimos no Antigo Testamento, para vencer pelejas, batalhas, e Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele pode nos capacitar você ainda hoje, para vencer o gigante que te afronta. Capacidades. Primeira capacidade foi ficar indignado. No versículo 26 desse texto, nós vamos ver. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este
indeciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo, Davi ficou indignado com o que ele estava ouvindo. Mas Deus nos capacita a ficar indignado da forma correta. De que forma Davi ficou indignado por causa disso? Quando ele ouviu esse filisteu, ele se indignou. Mas de que forma? Primeiro, uma indignação não egoísta. Davi não tomou aquela afronta de Golias como se fosse contra ele mesmo. Falou, não é contra mim que ele está, não é a mim que ele está afrontando. Davi não tomou aquela afronta de Golias como se fosse contra si mesmo, mas contra o seu povo, contra Israel e principalmente contra o Deus de Israel. Isso o deixou de forma indignada, e uma indignação saudável, porque ele não queria que o nome de Deus fosse menosprezado. Às vezes, e por muitas vezes, nós ouvimos, e alguns anos atrás, durante uma festa muito tradicional entre as pessoas, nós ouvimos Jesus ser arrastado pelas ruas com um cidadão trajado de demônio e arrastando Jesus. Qualquer um que ama o Senhor, que ama Jesus, que vê uma coisa dessa, fica indignado. Eu fico indignado quando vejo isso. E todos nós devemos ficar. Mas Deus sabe como agir nesses aspectos. B. Uma indignação não conformista. Talvez nós podemos ficar indignados com algo que está acontecendo de errado na sociedade, com algo que está acontecendo contra os bons princípios, contra a nossa fé cristã, mas nós ficamos indignados. E às vezes nós não ficamos, mas nós ficamos conformados. Nós pensamos assim, bom, não é comigo? Se não é comigo, não é problema meu. Mas precisamos não ficar conformados, porque o que acontece com o seu irmão pode acontecer também com você. O que acontece com nossos irmãos que são perseguidos lá nas cortinas de ferro, um dia pode acontecer conosco. Então nós precisamos ficar indignados e alguma coisa nós devemos fazer. Uma das nossas ações é colocar o nosso joelho para funcionar, é colocar o que está acontecendo de errado diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus trabalha e peleja por aqueles que nele esperam, mas nós não podemos também sentar na nossa sala do comodismo, cruzar nossas pernas e dizer, não é comigo, não estou nem aí. Nós estamos aí sim, porque somos irmãos e nós temos uma responsabilidade uns para com os outros, de cuidar uns para com os outros. Outra coisa também, ele não ficou sentado xingando que alguém fizesse alguma coisa. Ele não ficou resmungando, esperando sentado porque alguém não fez nada. Ele ficou, ao contrário, ofereceu-se voluntariamente para ir enfrentar o gigante Golias. Ele viu que o exército de Israel ficou com medo, que os seus irmãos ficaram com medo, que o rei ficou com medo, mas ele tinha algumas experiências. Ele já tinha passado por algumas lutas, não eram lutas com espada, mas ele tinha enfrentado feras horríveis. E aquela para ele, na experiência que ele tinha com Deus, na confiança que ele tinha com Deus, era mais uma fera que ele tinha fé que lutaria com ela e que venceria com ela, porque a confiança dele não estava no seu braço.
Estava naquele que já tinha dado a ele outras vitórias. Algumas experiências que nós passamos, que nós temos com Deus, muitas vezes a nossa teologia não explica. Mas são experiências reais que nós temos com Deus que valem como testemunhos de fé. C. Uma indignação não interesseira. Ele sabia que havia um prêmio, mas o interesse dele não estava no prêmio. Ele fez uma pergunta e alguém falou para ele: olha, quem vencer esse filisteu, o rei dará sua filha em casamento. Além do mais, ele receberá a honra, receberá a terra, a seu pai, a sua família não pagará imposto. Já pensou se alguém oferecesse para você hoje aí, você que tem alguma propriedade que paga um imposto alto, imposto de carro, oferecesse para você: olha, se você resolver esse problema aí em alguma esfera do governo, o governo vai isentar você dos impostos. Muitos cairiam em cima e falaram: não vou perder a oportunidade, vou à luta. Mas ele não estava interessado em ser perdoado em imposto. Ele não estava interessado em casar com a filha do rei. Se bem que casou, mas não era esse o interesse dele. O interesse dele era ver um filisteu que estava zombando, desafiando o exército de Deus, ser derrotado. O que estava motivando ele não era o prêmio. O que deve motivar a nós ao serviço à casa do Senhor não são os aplausos, não são os elogios, não são os confetes, mas sim o amor que nós temos por Deus, a dedicação que nós temos por Deus, até mesmo porque nós já temos uma gratidão muito grande para com o Senhor, pelas muitas bênçãos que Ele já tem nos dado. Ele não estava preocupado consigo mesmo, nem com a sua segurança, nem com o conforto pessoal, nem com a generosa recompensa oferecida pelo rei para quem vencesse Golias. Você pode conferir isso no versículo 25, que lá está a recompensa que o rei havia oferecido para quem vencesse Golias. C. Uma indignação não vulgar. Ele não podia aceitar que Golias afrontasse Deus de Israel. Havia um belíssimo elemento de zelo santo na sua indignação. Davi carregou esse zelo pelas coisas de Deus pelo resto da sua vida, a ponto de dizer que o zelo dele pela casa do Senhor o consumiria. Essa indignação dele não era vulgar, ele não queria simplesmente vencer aquele gigante, ele não queria simplesmente ir lá para aparecer, ele não queria ser apenas oferecer um espetáculo, ele não queria elogio, ele só queria que o nome de Deus não fosse blasfemado. Durante algum tempo nós tivemos aqui no estado de São Paulo uma revista que eu assinei ela por um tempo, chamada Defesa da Fé. Ela se destinava a ver o que alguma religião, o que alguma seita estava ensinando de forma errada, e ela fazia uma contestação, ela usava o texto bíblico para dizer: eles estão interpretando errado nesse ponto, naquele, e ela ficou por muito tempo. A gente chamava uma revista de apologética, Defesa da Fé. Hoje alguns expoentes da teologia dizem: Deus não precisa de defesa, Ele não precisa de apologista, de pessoas que defendam Ele, porque Ele mesmo se defende. Isso é discutível, não quero entrar no mérito se eles estão certos ou se eles estão errados, mas a verdade é que nós, como cristãos, ficamos indignados quando vemos que o nome dele, o nome de Deus, é vilipendiado ou desrespeitado por alguém que não respeita o que está na palavra de Deus. Como comentamos, hoje eu ouvi comentários da escola dominical comentando quando um cidadão aí disse que precisava fazer uma mudança na Bíblia. Muitos ficaram indignados, porque a palavra de Deus é infalível. Mas é porque esses camaradas seguem uma linha teológica
de um teólogo alemão, que muito famoso entre eles, que dizia que a Bíblia ela não era a palavra de Deus infalível, que ela continha a palavra de Deus, mas ela não era totalmente a palavra de Deus, que ali continha a palavra de Deus. Mas a gente sabemos que ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mas aí registrou ali algumas coisas que, por exemplo, o demônio falando, registrou uma coisa assim, outra ali, que não deveria ser a palavra de Deus. Por ela ser tão infalível a palavra de Deus, ela registra tudo. Até mesmo as coisas que Deus não concorda, algumas coisas que alguns homens de Deus fizeram errado, ela está registrando, não concordando com aqueles erros. Segundo ponto, do versículo 28 até o 30. Ali, nós vamos ver capacidades de resistir às críticas. Davi sofreu algumas críticas, e ele sofreu crítica, não foi do rei, ele sofreu crítica dos seus irmãos, daqueles que conviviam com ele. Será que nós estamos capacitados emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, para lidar com as críticas? Como você lida com as críticas? Muitas vezes as críticas nos derrubam. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as críticas. Quando elas são críticas positivas, até que vai, mas muitas vezes, se for algumas críticas como as que Davi sofreu, ele poderia ter jogado a toalha e falado: não, fica vocês aí, se vira, eu estou querendo apenas ajudar, mas vocês não querem, então se vira aí sozinho. Mas ele não se intimidou com essas críticas. Vamos ver? Do 28 até o 30. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi saiu daquele que lhe havia feito a pergunta, foi para o outro, e o outro soldado respondeu a mesma coisa. O filisteu está lá no monte há alguns dias e tem nos desafiado para a peleja, mas nós não tivemos coragem de ir enfrentar. As críticas que ele sofreu, duras e severas, pois vieram dos seus irmãos mais velhos, que o classificou como presunçoso, maldoso, espilhoteiro, mas Davi não se abateu com elas. Primeiro que ele não estava sendo irresponsável, não havia deixado as ovelhas sozinhas. Ele encontrou alguém que estava cuidando das ovelhas, ele estava atendendo um pedido do seu pai, mas mesmo assim não deixou as ovelhas sozinho, não estava sendo irresponsável, não havia deixado as poucas ovelhas como os irmãos dele haviam acusado. Segundo, ele não estava apenas só perguntando por perguntar, ele tinha interesse porque ele queria ajudar a resolver o problema.
Ele não era presunçoso, ele não era maldoso, nem bisbilhoteiro. E Davi não se abateu com elas. Mas as críticas, dependendo de quem vem e de como ela vem, ela pode fazer muito mal. Nós precisamos tomar cuidado também quando fazemos crítica. Uma crítica positiva pode ajudar alguém a melhorar, mas se a crítica ela for uma crítica destrutiva, ela pode afetar muito o emocional das pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão mentalmente fortes para lidar com algumas críticas. A gente conhece pessoas que até hoje não se livraram dos traumas, das críticas que sofreram, dos problemas que sofreram, carrega elas pelos restos da vida. Mas também conhecemos pessoas na Bíblia que receberam crítica, que sofreram algumas injustiças, mas souberam lidar com elas e deram a volta por cima. E nós precisamos ouvir as críticas e colocá-las, pensar e ver, elas fazem sentido, elas são justas, elas estão vindo de alguém que está falando com sinceridade, ou de alguém que está movido por algum tipo de inveja, ou de alguém que está movido por algum tipo de maldade, e colocá-las na mão de Deus, e não abaixar a cabeça, não desistir, mas caminhar olhando para Jesus Cristo. Ele nos ajudará a cicatrizar as feridas das críticas maldosas que alguém possa algum dia ter desferido contra você. Mas nós precisamos vigiar a nossa boca para como e se devemos criticar, de que forma nós devemos criticar. Quer qualquer pessoa que seja. Já falei um dia das críticas que um pastor sofreu e ficou muito doente. Eu não vou repetir porque já falei uma vez e o tempo ele passa muito rápido. Terceiro ponto, capacidade de agir com coragem. Dos versículos 31 ao 37. Capacidade de agir com coragem. 31 a 37. E ouvindo as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciou a Saul e mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar, com ele, pois tu é ainda moço, ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Vou parar por aqui. Então, os soldados ficaram ouvindo a conversa de Davi, levaram a notícia para Saul, rei de Israel. Saul recebeu Davi foi levado à presença de Saul, e Saul falou: olha, Davi, talvez com pena dele, vendo a estrutura física dele, como alguns diriam, um filé de borboleta, uma pessoa magra, uma pessoa franzina, sem experiência de guerra, falou: Davi, é impossível você lutar com aquele gigante. Você é um menino. Ele é experiente, já participou de muitas pelejas. Talvez ele faça uma conjectura que ele falou: olha, nem eu estou querendo enfrentar ele. Olha os seus irmãos não estão querendo enfrentar ele. Meu comandante não está querendo enfrentar ele. Como você vai enfrentar aquele gigante? Coragem sim, suicídio não. Davi era corajoso, mas não era suicida. Sua coragem não estava baseada em discursos bem elaborados. Não, ele não sabia fazer discurso elaborado.
não tinha recebido aula de homilética, não tinha recebido treinamentos militares, a sua coragem não vinha disso. Além do mais, ele não estava querendo suicídio, era um jovem de bem com a vida, feliz, que tocava a sua harpa, adorava a Deus, Deus lhe dava salmos maravilhosos. Nem em especulações pseudas teológicas ou doutrinas positivistas. Ele não conhecia nada disso. Sua coragem estava baseada em suas anteriores experiências com Deus vivo. As experiências que nós lemos, que ele relatou para o rei. Rei, as experiências que eu tenho é que, cuidando do rebanho do meu pai, o urso atacou, eu fui para cima dele, tomei dele a ovelha. O leão atacou também, eu fui para cima dele, tomei dele a ovelha. Eles vieram contra mim, eu os agarrei pela barba. Eu os segurei, eu os venci. A confiança dele era baseada nessas experiências. E quem é que ele acreditava isso? Ele acreditava a Deus. Mas quando você vence uma luta, quando você vence uma batalha, quando você tem uma vitória, a quem é que você acredita? Eu sou mais eu fiz por merecer. É meu currículo, é minhas capacidades. É a influência que eu tenho, foi a amizade que eu tenho com alguém influente lá dentro que me deu isso aqui. Não é nada disso. Isso foi só um gatilho, isso foi só uma peça. Isso foi só o botão que Deus usou, foi só o start que Deus usou para te abençoar. Mas a bênção vem dele, a bênção vem do Pai das Luzes, foi Ele quem te deu a capacidade, a qualificação, a oportunidade, foi Ele quem abriu a porta quando ela estava cerrada. A Bíblia diz que Deus é que abre as portas quando elas estão cerradas. Ele abre e ninguém fecha, e aquele fecha e ninguém abre, porque Ele é o único que tem a chave. Se Ele não abrir, você não passa. Ele deu a chave para Moisés para abrir o mar vermelho. Está na sua mão, Moisés, coloca aí. Mas o poder vem de Deus, o poder não estava em Moisés. A unção vem de Deus, não era de Moisés. Eu e você não temos poder. Nós somos apenas o vaso. Nós somos apenas um instrumento. O poder vem do Senhor. A glória é dele, a unção é dele, os dons é dele. Eu e você só somos usados para a glória dele. E a Bíblia diz que se eu se calar, se você se calar, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. O dia que um falar, eu não quero mais fazer, Deus levanta outro, porque a obra é dele. Mas lembre de uma coisa. Você chegou aonde chegou, você conseguiu o que conseguiu, foi porque Deus abriu a porta, foi porque Ele te abençoou. Os méritos não são seus, a honra é para Ele. Sua coragem estava baseada nas suas experiências pessoais. Ele tinha experiências pessoais com Deus. Sabe aquelas experiências pessoais que você tem com Deus? Quando você ora, meu Deus, esse problema está muito sério, mas você tira alguns momentos de oração. Você
não vê sair, não sabe como vai resolver aquilo. Mas de repente a porta se abre. Foi porque Deus apertou o controle. Quando Pedro estava preso e a igreja estava orando, tinha vários soldados do lado de Pedro, outros nas guaritas. Pedro não tinha chance, mas de repente aparece lá um anjo e fala para Pedro: Pedro, se veste, coloca a capa. Pedro se levantou meio sonolento, sem saber o que estava acontecendo, achando que aquilo poderia ser apenas um sonho, colocou a capa e o anjo foi andando, os portões foi se abrindo. Parece que ele estava carregando o controle na mão, que só apertava e o controle abria. De repente Pedro se viu lá do lado de fora da prisão, livre da prisão e livre de uma sentença de morte, porque ele só estava esperando que a espada cortasse o seu pescoço, como seu colega de ministério, Tiago, tinha passado por esse processo. Mas a igreja, a primeira igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela tinha uma marca. Ela orava. Tem um pastor aqui no Brasil muito famoso que todos nós gostamos de ouvir ele. Acho que é um dos maior credibilidade hoje no Brasil. Ele foi conhecer a história de algumas igrejas avivadas na Coreia do Sul. E 5 horas da manhã estava a igreja em peso, reunida para orar, diácono no estacionamento, organizando os carros, porque todo mundo ia orar 5 horas da manhã. Tem vários cultos de madrugada. Aí eles conversando com uma igreja de mais de 800 mil pessoas, igreja de um pastor metodista, e ele disse: não, mas vocês oram aqui porque é costume, é tradição sua. Eu não. Nós oramos aqui porque entendemos uma coisa, que precisamos de orar. Nós oramos porque antes de pensar em ganhar dinheiro, primeiro nós pensamos em orar. Vocês lá no Brasil, vocês primeiro querem ganhar dinheiro para depois orar. Aqui nós oramos primeiro para depois pensar em ganhar dinheiro. Por isso lá não tem igreja pequena. É tudo igreja de mais de 800 mil pessoas. Tudo igrejas enormes. Porque eles oram muito. Eles falam muito com Deus. Por isso eles têm mais respostas. As experiências que ele teve com Deus, que o livrara das garras do leão, do urso, e certamente o livraria das mãos do filisteu. Pode conferir do 34 ao 37, que ele relata lá essas experiências que ele teve com Deus. 4. Do 38 ao 40. Capacidade para agir com simplicidade. Talvez essa seja uma das características que marcava Davi, de não ser orgulhoso, de não achar que ele era a última bolacha do pacote, mesmo ele tendo essa confiança em Deus. Ele teve capacidade de agir com simplicidade. 38. Saul vestiu Davi das suas vestes, pôs sobre ele o capacete, pôs nele um capacete de bronze, vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de si e tomou o seu cajado, pedaço de madeira na mão, escolheu para si 5 pedras lisas, 5 seixos do riacho, pedras lisas, colocou na sua bolsa de couro, no seu alforje. Os caçadores usam muito isso.
O seu alforje de pastor ali, ele levava alimento, ele levava tudo que ele precisava, ele colocava naquele alforje, que trazia sobre um zurrão e lançou mão da sua funda. Você sabe o que é funda? Acho que já aprenderam muito bem o que é funda. Parece um estilingue, mas não tem a correia amarrada nas duas forquias, só é amarrada de um lado, ou nem amarrada não é, tem um buraco, ele enfia o dedo naquele buraco, o outro ele segura, tira e tem uma alça como se fosse um estilingue. Ali ele colocava a pedra. Lançou mão da funda e foi-se ao encontro do filisteu. Nada de coisas espetaculares. Ele não quis capacete, não quis armadura. Não é porque ele era imprudente e falou, eu vou lá de peito aberto. Não era não, é porque não servia para ele. Ele não tinha físico para usar aquela armadura. Ficou ruim nele, ficou grande demais, ficou pesado, ele não conseguia se movimentar com aquilo ali. Ele na primeira investida do gigante, ele já ficaria. Então ele tirou aquilo e falou para Davi, para Saul, muito obrigado. Não estou acostumado com isso. Não, acho que ele talvez disse, eu não aguento nem o peso dessa espada. Então deixa aí. Nada de armadura, capacete de bronze, nada de amuleto. Também ele não levou amuleto, não levou o gainho de arruda atrás da orelha, não tinha pé de coelho pendurado na cintura, não tinha aquilo que coloca no cavalo, não tinha ferradura pendurada atrás da porta, não tinha sal grosso, não tinha nada disso. Isso nunca resolveu o problema. Isso nunca foi eficiente na nossa fé. Nossa fé não precisa de amuleto. Nós só precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele pode, Deus pode fazer. Então somente uma funda, 5 pedras lisas e a sua fé em Deus. Era tudo que ele estava levando. Tudo o que ele estava levando para enfrentar o gigante Golias. Aí nós vemos, o texto descreve que Davi foi se aproximando do gigante, o gigante viu ele vindo lá com aquele bordão na mão, falou, você está pensando que eu sou algum cachorro, algum cão, para você vir me espantar com esse pedaço de pau aí? Olha, moleque, atrevido, vou te transformar em carne, as feras do campo vão te comer, você vai aprender uma lição hoje, a não brincar com coisa séria. Mas Davi não estava brincando, Davi estava levando muito a sério. É que a confiança dele estava em Deus. Ele falou, olha, você não me desafiou, você desafiou o meu Deus. Hoje você vai perder porque você desafiou a ele. Hoje você vai perecer e ele vai entregar você nas minhas mãos porque você desafiou a ele. E Davi foi para cima dele com essa convicção. Capacidade de ir até o fim. Versículos 48 a 51. 48 a 51. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo ao encontrar-se com Davi, apressou Davi e correu ao combate. Davi não fugiu do combate, não, ele também enfrentou. E, encontrando-se com o filisteu, Davi meteu a mão no seu alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ele feriu o filisteu na testa. Fico imaginando a cena. O gigante se aproximando de Davi, com o escudeiro,
com uma lança na mão, com uma espada, e Davi apenas com uma sacola com pedra, uma espécie de estilingue na mão, sem escudo, sem proteção, sem capacete, e todo mundo em volta, o exército filisteu assistindo, o exército de Israel assistindo do outro lado. Se tivesse que ter uma aposta, em quem será que iam apostar? Será que apostariam em Davi? Será que alguém teria coragem de apostar em Davi? Se o seu pai estivesse lá assistindo aquela luta, acredito que nem ele apostaria em Davi. Isso eu tiro disso uma lição. De onde você não espera, pode vir a sua vitória. Da coisa que você não espera, pode vir a sua vitória. A forma que você não espera que Deus vai trabalhar, pode vir a sua vitória. Porque Deus, Ele tem os seus próprios meios para agir. Ele não depende de poderosos para fazer. Porque Ele próprio tem poder. Ele próprio tem controle de tudo o que vai acontecer. E só acontece quando Ele dá permissão. Só acontece quando Ele deixa acontecer. O controle está na mão dele. Se aproxima então o filisteu, se aproxima Davi. Davi enfia a mão no seu alforje, tira uma pedra. Alguém disse que Davi pegou 5. Alguém comentou que Davi pegou 5, porque ele sabia que o filisteu tinha mais 5 irmãos. Ele falou, 1 é para ele, as outras 4 é para os irmãos dele, se eles vierem. Mas eu não sei se foi isso. Não posso afirmar que foi isso. Sei que ele pegou 5. Alguém disse que a 5, 1 era Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e que ele escolheu uma, Deus forte, para derrubar ele. Também não sei se foi isso, mas sei que ele pegou uma pedra. Sei também que ele era muito bom em pontaria, mas não foi a pontaria dele, foi a mão de Deus. Enquanto o gigante se aproximava, ele foi girando a funda. Você atira ela girando, você coloca a pedra naquela alça e vai girando. Quando você acha que está pronto, que a presa está no raio de alcance, você solta. E ele soltou. E a pedra foi na direção da testa do gigante, e Deus guiou ela no único ponto do capacete não abriu, na testa, e foi como se fosse uma bazuca. Nem um tiro de canhão faria o estrago que aquela pedra fez, porque ele tomou uma pedrada aqui, mas tomou um soco de Jeová na nuca e caiu de boca no chão. Davi só teve o trabalho de se aproximar dele, tirar a espada e cortar a cabeça dele. Agora, aqueles que tinham apostado contra Davi, que estavam todos lá do outro lado, não vai dar pro cheiro, na primeira. Agora todos estavam ovacionando, saíram correndo em disparada, perseguindo o exército filisteu, porque apenas um menino tinha derrubado o gigante. É isso que Deus faz. Ele usa menino quando não existe homem para ser usado. Davi foi correndo ao encontro do gigante e acertou na cabeça dele. Quando Golias caiu, já estava morto. Mas mesmo assim, ele fez questão de sedimentar a vitória do seu povo. Cortou a cabeça do gigante, levantou para honrar para horror dos seus inimigos, que fugiram correndo e foram destruídos ao longo do caminho por onde eles estavam fugindo.
concluir, porque as horas já estão avançando. Conclusão. O Senhor nosso Deus nos faz vencer, dando-nos capacidades de ficar indignado de forma correta, capacidade de resistir às críticas, a vencer aqueles que te criticam, que dizem que você não pode, que você não tem condição, que você é incapaz, que você não sabe, que você é isso, que você é aquilo, que você é um fracassado. Muitos de nós já ouvimos isso. Mas Deus nos dá a capacidade, nos dá a você condições de vencer isso. Capacidade de agir com coragem, a não temer, a enfrentar o inimigo. Capacidade de agir com simplicidade, não querendo ser o foco dos holofotes, sem pirotecnia, você não quer confete, você não quer elogio, porque a glória é para Deus. E capacidade de ir até o fim, de começar, não parar, não jogar a toalha, mas confiar que Deus está na frente. E quando Ele vai na frente, não existe portas fechadas, não existe inimigo, não existe gigante, não existe Golias. Que vai porque Deus é meu. Ponto final. Vamos então adorar o Senhor, nosso hino de hoje, hino 539, brilhando. Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor. Na sequência, nós vamos orar. O Alex vai falar um pouquinho sobre missões e nós ouviremos os louvores.
oração para a gente fazer logo depois do louvor e adoração, aí nós já oramos para encerrar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja Deus pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui. Bom, nós estamos nas retas finais, nós temos que aproveitar esses últimos momentos para a gente poder, de alguma forma, contribuir, colaborar para a campanha estadual. Nós temos como título, né? A irmã pode colocar para nós não sei se tem ouvido o som. Não. Bom, então nós temos a nossa campanha de missões estaduais. Então, se você ainda não teve a oportunidade ou o privilégio de entregar a sua oferta ou auxiliar de alguma maneira, então os irmãos ficam à vontade. Nós estamos aqui. Então nós temos nosso título, que é Luz para São Paulo. Vamos falar bem alto. E depois a gente vai ler a divisa que está ali em João, capítulo 8, versículo 12. Leamos todos. Qual é o título, irmãos? Luz para São Paulo. Né? Falou-lhes, vamos lá, todo mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Hoje nós estudamos pela manhã a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. E lá nos últimos versículos que nós lemos, né, no 47 do capítulo 2 de Atos, a gente via que a igreja estava crescendo em números, né? A igreja estava aumentando, estava crescendo, estava desenvolvendo, almas estavam sendo ganhas. E às vezes não temos como sair para ser missionário, não temos outra maneira de contribuir, então que os irmãos possam de alguma forma contribuir. Nós temos ali a caixinha de missões o ano inteiro, e você que frequenta a escola bíblica, você pode estar deixando a sua oferta junto à sua classe, né? Seja gideões, adolescentes, as ricas promessas. Os irmãos têm a liberalidade de poder doar, de poder entregar sua oferta para auxiliar na campanha de missões estaduais, ok? Que Deus abençoe e oremos para que essa missão seja uma bênção. Nosso alvo é R$ 1.800 e que Deus nos dê graça para que venhamos alcançar. Deus abençoe. Vamos para o momento de louvor? Vocês agora. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Esta é a hora
Vamos orar? E só deixar os avisos. Quarta-feira, 19h30, culto de oração. Quinta-feira, às 9 horas, oração. Domingo, às 9 horas, nossa escola dominical. Às 10h15, o nosso culto de adoração a Deus. O pastor estará conosco, estará dirigindo também. Teremos assembleia logo após o culto. E o pastor estará dirigindo o culto, a assembleia. E à noite, como hoje, às 18 horas, 18h30, nós estaremos novamente juntos. O pastor estará conduzindo o culto e juntos estaremos adorando ao Senhor. Vamos orar. Se você tiver algum pedido, coloca ele na mão de Deus. Fale para ele qual é o gigante que te atormenta. E Deus vai mandar uma pedrinha e vai eliminar esse gigante. Às vezes o gigante é na saúde, o gigante é finança, o gigante é problema no lar, seja qual for, não há gigante grande para Deus. Não há problema que Ele não possa resolver. Eu vou ajoelhar e você ora como você quiser. Uns minutinhos e você fale com Deus. Oremos. Papai querido e adorado, nessa noite, mais uma vez, juntos estamos aqui prestando a Ti o nosso culto. A Tua igreja veio a este lugar para adorar o Senhor. Os nossos irmãos internautas, irmãos, estão acompanhando também pelas redes sociais. O Senhor sabe o que eles precisam, sabe qual é o gigante que atormenta eles, Pai. E eu peço que nessa noite, como o Senhor deu vitória ao Teu servo Davi, que ainda era uma criança, mas já tinha experiências com o Senhor, que o Senhor nessa noite também conceda fé a cada um desses irmãos, e que eles consigam, Pai, confiar no Senhor, como Davi confiou. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha em defesa de cada um dos Teus filhos, que o Senhor esteja agindo nessa noite para dar a vitória aos Teus servos, e seja qual for o gigante que está atormentando eles, na área da saúde, na área das finanças, no lar, no trabalho, seja qual for o problema, colocamos nas Tuas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor conceda a bênção e a vitória. Pedimos, Senhor, que dê saúde ao nosso pastor, dê saúde a Marta, dê saúde aos nossos irmãos que estão acompanhando à distância, que não puderam estar aqui nessa noite, seja onde quer que eles estejam, Pai. Dê saúde aos nossos irmãos. Dê vitória aos Teus filhos, Pai. Também, se houver alguém acompanhando pelas redes sociais que ainda não entregaram a vida deles ao Senhor, pedimos, Senhor, que alcance o coração deles, que eles possam render aos Teus pés. Entregamos também nas Tuas mãos os familiares, Pai, dos irmãos da igreja, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Alcança eles, conceda eles salvação, vitória, transformação. Pedimos a Tua bênção, Pai, para a semana dos Teus filhos. Abençoe, estamos chegando no final deste culto, estamos colocando uma vírgula no culto de hoje, Pai, mas pedimos, Senhor, que acompanhe os Teus filhos ao sair daqui, leve eles em paz para os seus lares, dando eles uma noite tranquila, de um sono repousante, e uma nova semana de bênção e de vitória, que possamos estar aqui na quarta-feira, no próximo domingo, contando as vitórias e as bênçãos que o Senhor nos deu. Pai, a oração que fazemos a Ti não é confiado na nossa própria justiça, nem no nosso mérito, nem no nosso poder, porque nenhum temos, mas é confiando única e exclusivamente no Senhor, no Teu poder, na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Após lúdio e oração silenciosa, com
nosso culto está terminando. Tenha uma boa semana a todos. Deus abençoe você, Deus abençoe nossos irmãos